Quando me chamaram para pregar sobre a porta, eu já estava com Isaías 53 na cabeça. Eu falei, bateu, certinho. Só que Deus, ele vai mudando a palavra. Você vai preparar um sermão, não sai nada que estava na tua cabeça. Deus vai te colocando mais coisas. Mas antes de tudo, eu tenho que falar um pouco sobre esse livro, sobre quem era o profeta, sobre quem essa profecia falava. Eu vou começar. Isaías, ele era um profeta que ele profetizava no Reino do Norte. Ele profetizava em Israel, na época que Israel era dividido em Israel e Judá. Israel, o Reino do Norte, tinha a capital Samaria, e Judá, o Reino do Sul, tinha a capital Jerusalém. E ele pregou no Reino do Norte. Ele pregou por volta de 700 a.C. E é sobre Cristo que ele falava nessa profecia. Ele é conhecido como profeta messiânico, porque entre todas as suas profecias, como essa, muitas eram sobre o Messias, sobre aquele que viria para libertar o povo de Israel. E em Isaías 53 ele prega sobre Jesus, aquele que viria 690 anos após essa pregação. E eu quero contar um pouco, eu sei que todos aqui já conhecem, mas eu quero contar um pouco da história de Cristo. Cristo, ele nasce em Belém. Ele nasce do ventre de uma menina de aproximadamente 16, 17 anos. Ele nasce do ventre de uma virgem. Ele já nasce por um milagre. Ele nasce em Belém e de Belém ele tem que ficar refugiado por um tempo no Egito. E do Egito ele é criado em Nazaré. O próprio Deus, ele é gerado no ventre de uma virgem. Eu não sei qual é a dimensão disso para vocês, mas para mim é muito grande. Ele é gerado no ventre de uma virgem, criado por uma mulher de 16, 17 anos, e numa cidade de aproximadamente 300 pessoas. O próprio Deus. E ele viveu entre nós, ele cresceu no meio de nós. E como profissão ele escolheu ser carpinteiro. E ele sempre trabalhou com martelo, prego e madeira, o que justamente iria lhe matar no futuro. E um homem simples, humilde, não pobre. Humilde, é diferente. Porque se ele fosse pobre, ele não teria um tesoureiro entre os seus discípulos. Mas isso é mais para frente. Com 30 anos de idade, ele começa seu ministério. Ele é levado ao deserto, encontra João Batista, é batizado no Jordão. Ele encontra quem prepararia o caminho e ele era o caminho. João Batista chega a dizer que ele não era digno de desamarrar a correia das suas sandálias. E ele é batizado por João Batista. Com 30 anos de idade, uma pomba desce do céu, simbolizando o Espírito Santo e diz: esse é o meu filho, a qual eu me agrado. E dali ele é transpassado para o deserto pelo Espírito, e ali ele é tentado pelo diabo, ele é tentado a fazer pedras em pão, ele é tentado a se jogar de um precipício, e ele é tentado a adorar ao diabo. E o diabo oferece a ele os reinos da terra, só que tudo aquilo que o diabo ofereceu era apenas uma réplica do que Deus já tinha para ele. E ele não aceita, e ele vence, e ali ele começa seu ministério. Ele anda por Cafarnaum, ele anda por vários lugares de Jerusalém, de Israel, principalmente pela Galiléia, de onde ele vinha. Ele formou 72 discípulos e os enviou, e eles fizeram milagres, e ele mais ainda, ele curou paraplégicos, ele curou cegos, ele curou leprosos, ele ressuscitou mortos. E eu acho muito interessante na ressurreição de Lázaro que ele ressuscita um morto. Porém, a galera daquela época não ligava para isso. Eles estavam com uma inveja, cara, sinistra de Cristo. E eu não sei, não consigo entender por que tanta inveja de um cara que só fazia o bem. E eu não sei você, mas se alguma coisa começa a dar certo na vida do meu irmão, e eu estou precisando disso, eu também estou querendo, eu vou pedir um conselho para ele, eu vou pedir uma ajuda, eu vou pedir, cara, o que você está fazendo? Eu quero fazer também. Só que o sentimento deles de inveja corroeu eles de ao tal ponto de quando ele ressuscitou Lázaro, eles falaram, eu tenho que matar esse homem. Em vez de falar, cara, o que esse homem pode me trazer de bom? Porque se ele ressuscitou um homem, o que ele pode fazer na minha vida? Não, eles quiseram matar. Eu não tome como heresia, mas para ele ser crucificado, ele não poderia ser apenas um bom moço. Porque Jesus confrontava. Sabe por quê? A verdade dói. A verdade confronta.
A verdade faz cair máscaras. Quando aquilo que ele é verdadeiro se anuncia, tudo que é falso ele se autodenuncia. Por quê? Porque quando vocês começam a ver o que é real, tudo que era falso você fala, putz, era isso que a gente acreditava que era verdade. E assim começa a acontecer com a classe de poder da época. Os fariseus, os saduceus começam a se sentir ofendidos e falam, a gente vai matar esse homem. E no Getsemane ele é traído por Judas e é levado para ser crucificado. E como ovelha muda, como diz a palavra, ele não falou nada. Ele deixou ser acusado, ele deixou ser apontado, e tudo isso pela mim e pela sua vida. E eu acho linda a história de Cristo. Eu acho lindo que ele fica quieto e ele apanha e ele do mesmo jeito continua sendo aquela essência boa, aquela essência suave, aquela humildade, aquele brilho nos olhos, mesmo apanhando. Eu fico louco quando eu vejo que o rosto de Cristo ele foi desfigurado. Eu fico maluco quando eu vejo que tanta coisa aconteceu com ele e às vezes a gente não dá valor. O corpo dele foi moído, humilhado, o rosto dele foi cuspido, mas ele perseverou. E ele arrebentado, destruído, sobe uma via que a gente chama de via dolorosa, e ele carrega uma cruz por mais ou menos 700 metros, e ele vai. Até o momento que ele não aguenta, porque ele era homem, alguém tem que ajudar ele a levar a cruz, e ele leva aquilo justamente que iria o matar. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, quando ele chega no Calvário, ele é crucificado. E lá, mesmo sendo humilhado, ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele continua. Ele morre e ao terceiro dia ele é ressurreto. Ao terceiro dia ele ressuscita, ele se apresenta aos discípulos e ele passa mais 40 dias na terra até ir assunto aos céus e deixa com a gente o Consolador. Eu tive que passar assim por cima, porque eu não poderia falar muito, eu poderia passar a noite inteira falando só sobre a história dele, mas a gente tem que falar sobre a porta. E a porta que Deus colocou no meu coração foi a porta do sofrimento, que gera vida. Sabe por quê? Porque a porta, você tem que concordar comigo, que a porta te leva para algum lugar. A porta, querendo ou não, é um caminho. Para você chegar em algum lugar, você tem que entrar na porta. Você tem que entrar. E Jesus é a porta, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus é a vida. Só que tudo isso precisou de sofrimento. Ele passou por muita coisa. Eu poderia ficar pregando a noite inteira sobre milagres, eu poderia ficar pregando a noite inteira sobre maravilhas, sobre sinais, mas eu tenho que pregar aquilo que vai nos trazer mudança, aquilo que nos vai trazer reflexão, aquilo que nos vai trazer arrependimento. E eu tive que pontuar em 5 coisas que eu vi em Isaías 53 que mostram essa porta de sofrimento. Eu tenho que dizer para você que a primeira coisa é uma quebra de expectativa. Sabe por quê? Porque se a gente for ver, Jesus ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, tem tantos adjetivos, mas em nenhum momento a palavra disse, ele era lindo. Em nenhum momento a palavra disse, ele vai vir num cavalo alado, não. Porém a expectativa deles na época era isso. Eu posso dizer que eles esperavam o espetacular, eles queriam as firulas e não viveram o sobrenatural. Eles esperavam muitas firulas mesmo, muitas coisas que não iriam agregar e esqueceram de viver os milagres, os sinais, as maravilhas que Jesus tinha para trazer para eles. E a expectativa deles era de um matador,
de um cara que ia libertá-los de Roma. Mas Jesus, ele não vem para libertar politicamente, Jesus, ele não vem para te libertar de uma situação financeira, mas Jesus, ele vem para te libertar do pecado, ele vem para te libertar do inferno, ele vem para trazer a vida eterna. Eles esperavam um matador, mas eles pegaram uma pessoa que morreu pelos outros. Eles esperavam um comandante e veio o servo dos servos. E é difícil quando uma expectativa é quebrada na nossa vida. Porque se você espera uma coisa por muito tempo e não é aquilo que você esperava, dá uma desanimada, dá uma enfraquecida. Só que não quer dizer que é mentira. Infelizmente. Isso traz sofrimento, isso traz dor. E eu imagino Jesus que se despiu de toda a sua glória, que faz uma quenose, ele se esvazia, ele vem para a terra e ele vê assim, as pessoas não acreditam em mim. As pessoas olham para mim e não se agradam. As pessoas olham para mim e não desejam. E a palavra diz, e nele ninguém sentiu desejo, nele ninguém sentiu atração. Mas sabe o que isso está querendo dizer? Não quer dizer de aparência física, mas quer dizer que o sacrifício que ele fez, ninguém queria passar. O que ele passou, ninguém queria passar. A cruz que ele carregou, ninguém queria carregar. Deixa eu te falar. A gente quer a promessa, a gente quer a salvação, mas a gente não quer passar pela cruz. O processo a gente não quer viver. Mas a gente esquece de pensar que o propósito do processo é nos preparar para o propósito e a gente não vive. A gente trava, a gente para porque é quebrada uma expectativa na nossa vida. Porque a gente espera viver o espetacular no início, mas todo início é pequeno. As grandes coisas são pequenas coisas feitas repetidamente. Se não tiver o início, se não tiver a Gênesis, não vai ter o Apocalipse. Se não tiver o início, não vai ter o fim. Mas a gente persiste em ficar querendo viver o espetacular começando. Seria interessante, Marcelo, se a sua célula, quando nascesse, começasse com 20 pessoas, já estaria pronta para multiplicar. Seria interessante se toda igreja que começasse com 300 membros. Mas antes de você colher, você precisa plantar. Antes de você viver a promessa, você precisa passar pelo processo. Antes de você viver a terra prometida, você tem que passar pelo deserto. E a gente esquece disso. Assim que eu gosto, sem glória. Tem glória a Deus aí pra mim? Amém. Cara, a segunda coisa que eu acho muito interessante, eu acabei já falando, Deus vai pegando aqui, vai embolando tudo, mas a terceira coisa é que a culpa é minha, a culpa é sua. Sabe, a gente tem que olhar pelo sacrifício de Jesus e não pensar, pô, tadinho. Não, a gente costuma olhar algumas imagens e tá um cara tudo assim, e parece que ele precisa da sua ajuda, não você da dele. Só que deixa eu te dizer, a gente não tem que olhar para a cruz e ter pena, mas olhar e falar, eu fiz isso. A culpa disso é minha. Fui eu que fiz ele passar por isso. Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo é uma cruz indireta. Porque o pecado não era dele, ele não se sujou no pecado, ele não falou nada de errado, ele não fez nada de errado, foi a gente. E quantas vezes a gente despreza? Quantas vezes a gente não dá atenção devida? Quantas vezes a gente fica parado e olha e fala, maneiro, uma cruz, um cara sangrando. Sabe, às vezes me entristece uma coisa chamada indiferença. A gente olhar e falar, nossa, foi só isso. Mas sabe qual é o pior? O pior é a gente ter a consciência do que ele fez e a gente não fazer nada. Porque um cara morre por você e você não faz nada por ele. Sabe, eu passei por um retiro na semana passada e Deus me trouxe apenas uma consciência e um senso de desespero dentro de mim.
que o evangelho não tem que ser pregado como se Jesus voltasse hoje, mas sim como se a pessoa que você estivesse pregando tivesse com uma arma apontada na cabeça. Eu queria saber qual seria a sua atitude pregando. Se você ia pregar, então, Jesus é bom, Ele é maravilhoso, sabe? Ele morreu por você. Ou se você ia pregar de uma forma que estivesse saindo uma coisa de dentro de você, porque realmente está saindo, e você tem que pegar a consciência de que quando você fala a palavra, não sai apenas sua voz, mas o Espírito Santo está entrando na pessoa, ele está fazendo semente. Então, cadê a tua ousadia para pregar? Cadê a tua ousadia para falar? Cadê a tua ousadia para agir? Você só tem ousadia para ficar parado? Lembra de uma coisa, a omissão, ela também é uma posição. Você ficar quieto é a mesma coisa de você falar, eu estou vendo tudo isso acontecer, eu sou testemunha, eu não vou fazer nada. Pô, eu venho sábado à noite achando que eu vou receber uma palavra de vitória, aí vem um moleque de 17 anos que só fica dando paulada. É o que Jesus deu. A palavra que Deus me deu foi essa. Sabe por quê? Porque às vezes na nossa vida é necessário um sacode para a gente acordar e fazer o certo. É necessário a gente entender o que fizeram pela gente para a gente fazer algo pelo outro. É necessário a gente parar de ser mesquinho, de ser individual, de ficar pensando, nossa, a farinha é pouco, meu pirão primeiro, de ser um crente sentado, salvo e satisfeito e começar a agir, começar a andar, começar a pregar, começar a sair da sua zona de conforto e começar a mudar o mundo. Sabe por quê? Porque você não vai mudar o mundo, você não vai transformar uma geração sentado no sofá e postando texto no Facebook. Você não vai mudar uma geração postando status no WhatsApp. Você não vai mudar uma geração postando stories do Instagram. Você não vai mudar uma geração assim. Você vai mudar uma geração tirando você do sofá e indo mudar o mundo, indo transformar o que precisa ser transformado. Pede para Deus te revolucionar para você revolucionar esse mundo. Sabe por quê? É muito engraçado a gente querer mudar o outro e não querer mudar. É muito engraçado a gente querer mudar o mundo e não se transformar. É muito bonito pregar boas novas, pregar bênção, pregar transformação e não dar o mínimo de testemunho possível. Hipócrita. Quantas vezes nós somos hipócritas? Quantas vezes a gente bota a cara no travesseiro e pensa, tá tudo bem, mas a gente é hipócrita. Essa palavra dói, essa palavra é feia. Essa palavra machuca. Você escutar, você é um hipócrita, mas é o que Deus me confronta às vezes. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem tanta promessa em Deus, mas a gente não faz o mínimo para viver essa promessa. Pensa, minha promessa é desse tamanho, então eu tenho que fazer algo para alcançar esse tamanho. Como tem sido o seu preparar mediante o que Deus tem te prometido? O que você tem feito para alcançar isso? Às vezes, cara, a gente só fica ocupando a nossa mente, a gente só fica se preocupando. Nossa, mas quando eu tiver tal ministério, como é que vai ser? Quando eu for líder de tal coisa, como é que vai ser? Quando eu for um pastor, como é que vai ser? Quando eu plantar uma igreja, como é que vai ser? Quando a célula multiplicar, como é que vai ser? Mas a gente esquece de viver o processo. A gente esquece de se preparar para isso. Ei, preste atenção, quem está falando para você é um cara ansioso pra caramba, que não consegue pensar, nossa, eu tenho que pregar sábado à noite. Não, é pensar assim, cara, o que eu vou fazer amanhã de manhã? Como é que vai ser meu despertador? Como é que vai tocar tal coisa? E pensa que vai dar tudo errado. Eu sou assim, eu não sei você. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente pede, Deus me traz a paz que excede todo entendimento. E quer a paz e quer continuar entendendo as coisas. Você quer viver tranquilo, entendendo, você não vai viver. Deixa eu te falar, quanto mais a gente sabe das coisas, infelizmente, mais a gente se machuca. Sabe por quê? As pessoas, cara, elas só te contam o que elas querem que você saiba. E quando você começa a procurar, infelizmente você se machuca. Só que sabe por que você se machuca? Para você saber curar os outros quando se machucarem também. O evangelho é isso. O evangelho é você ser mais do que vencedor, ou seja, você vencer e ajudar os outros a vencerem também.
Sai dessa zona, cara. Eu tô tentando, pelo menos, numa pequena palavra, despertar algo dentro de você. E eu creio que o Espírito Santo está trabalhando algo. Sabe por quê? Porque eu creio que você vai sair dessa noite com um negócio entalado aqui, falando, cara, esse moleque só falou besteira. Eita glória! Aí meu trabalho vai estar feito. Aí o evangelho vai ter sido pregado de verdade. O confronto vai ter sido feito de verdade. Talvez Marcelo fale, eu nunca mais quero que ele pregue, misericórdia. Aí eu sei que eu vou estar fazendo direito. Sabe por quê? Porque, como o Marcelo sempre disse, Eric, o ouvido que está mais perto da boca que fala é o meu. Não é não? Então, eu sei que dói escutar isso. Eu sei como é que é chorar por você não conseguir fazer o que você quer fazer. Você, cara, eu vou pregar para tal pessoa. Você chega, você olha para a cara da pessoa, você faz isso. Você recua. Você para. Aí Deus fala para você, filho meu, você vai pregar para multidões. E tem um que você tem que falar e que não consegue. Deus, cara, te dá uma palavra. E se você tem essa palavra, você tem tudo. Não adianta. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma parada. O quarto ponto dessa noite. Jesus se calou. Como assim? Ele foi como ovelha muda ao matador. Deixa eu te dizer uma parada. O silêncio dele fez com que todo o grito do inferno fosse anulado. Ele ficar quieto fez com que a gente também não escutasse o que estão falando pra gente. Sabe por quê? Porque se Deus te deu uma palavra, beleza, vai se cumprir. Você tem que se apossar dela. E deixa eu te dizer, vão vir muitas mais palavras contrárias. E você tem que falar, pera, o que é de Deus pra mim? De Deus é isso? Então eu vou viver isso. O inferno está falando isso e aquilo. Fica quieto, repreende, vai embora. Não segue a tua vida. Rapaz, a gente recebe todo dia uma palavra, um confronto, uma mudança e não adianta. Sabe por quê? Porque chega um dia que você não quer escutar assim, filho, olha, a promessa na tua vida é tal. Você quer que um cara chupicando falando, xarabá, quererabai, eita glória, fala assim, não, cara, não vai adiantar de nada. O tom da voz, o jeito que fala, esse sapateio, esse roda, não vai mudar a promessa que Deus tem pra tua vida. A forma que se um cara tá gritando ou se ele está falando baixo, não muda o que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a palavra não foi liberada aqui, a palavra foi liberada no céu. E se foi liberada no céu, vai cumprir. E deixa eu te dizer, Marcelo, sabe por que o inferno luta tanto contra? Porque ele sabe que quando Deus libera uma palavra, vai se cumprir. Então a força que a gente tem que ter para fazer a palavra se cumprir tem que ser maior do que a força que tem o inferno que está contra a gente. Isso é tão óbvio, mas a gente esquece de viver. É igual, a gente pergunta numa sala de criança. Eu não sei lidar com criança, mas criancinhas. Meu Deus, eu sou horrível. O que a gente tem que fazer para ter uma vida espiritual? Aí vai levantar um filho de Deus, glória a Deus, tem um crente no meio, vai falar, jejum, palavra e oração, tio. Bom, beleza. Aí, na infância, assim, na adolescência, sabe, na juventude, sabe, sendo adulto, sabe, sendo velho, sabe, morreu, soube, mas não fez. É o que a gente está vivendo hoje, uma teoria sinistra. Cara, a gente sabe, todos os teólogos do mundo, todos os filósofos, as teorias mais sinistras, mas a prática... Cadê o empirismo na tua vida? Você observar, analisar, mas principalmente experimentar o que Deus tem para você. É muito bonito você falar, cara, eu vou ser tal coisa, eu vou ser sinistro. Tá, beleza, mas o que você tem feito para viver isso, cara? Porque teve um mano que morreu numa cruz por você. Não me chama de herege, não. Teve um cara que morreu numa cruz, que teve seus braços pregados, teve seus pés pregados, que morreu porque ficou 3 horas sangrando, foi moído, desfigurado, e você não tem feito nada. Eu quero que você saia daqui dessa noite pensando assim, eu não tenho feito nada.
Não, Mateus, mas eu tenho feito tal coisa. Cara, não é nada comparado ao que Deus tem para você. Porque às vezes a gente fica numa zona de conforto falando assim, nossa, eu já estou fazendo isso, aquilo. Ontem eu fui orar. Aí eu fui ali assim, pô, beleza, orei, deitei. Na hora que eu olhei meu celular, eu olhei o horário, Deus falou assim, é esse tempo que, para as promessas que você tem que viver para se preparar? Como assim? É só isso que você está fazendo para você viver o que você tem para viver? Gente, tem pessoas aqui que têm promessa de ser grandes pastores, de serem grandes ministros, de serem grandes pessoas de Deus, de serem líderes de uma geração, mas não têm se preparado para isso. E Deus me confrontou mesmo quando ele falou isso, porque eu falei, cara, o que eu achava que era muito que eu estava fazendo não é nada. E sabe, esse tem que ser sempre o seu sentimento quando você fizer alguma coisa. Todo mundo fala, caraca, mano, você tá incendiado, você tá botando a mão na cabeça, tá todo mundo rodando na igreja, você tá cantando, tá todo mundo pulando. E você olhar e falar assim, cara, isso ainda não é nada pelo que Deus tem pra mim. Isso ainda não é nada pela promessa que Deus me deu. É achar pouco. Mas Teixeira, isso não é ser muito ambicioso. Cara, em Deus você tem que ter a ambição máxima. Porque Ele é o cara que tem mais para te dar. Se alguém tem R$1 milhão Israel e te dá 10, você vai falar, ih, rapaz, você pode me dar mais um pouquinho. Deus é a mesma coisa, Ele começa a liberar bênçãos sobre a sua vida, Ele começa a liberar dons, Ele começa a liberar palavras, Ele começa a liberar funções, e você fala, cara, beleza, mas eu quero mais, porque se tem mais, eu quero mais. Se eu posso mais, eu vou mais. Se Deus me capacita para ir mais, então vai. Você está esperando o quê? Agora eu te pergunto, o que tem te impedido? Você sabe o que tem te impedido. Bem no fundo, você sabe aquilo que te atrapalha de correr em direção ao alvo, de avançar. Eu te convido a fazer uma parada. Tira. Tira da tua vida o que tem te impedido. É uma amizade? Sai fora. É um computador? Sai fora, crente. É um videogame? Sai fora. É um celular? Sai fora. É um círculo de pessoas que você acha que vão te fazer avançar, mas estão te fazendo retroceder. Sai fora. Sabe por quê? Porque tudo que você tirar da tua vida, Deus vai te dar muito mais e melhor. Uma coisa que eu escutei um dia desses, eu acho que foi até do pastor Leonardo, que aquilo que você pede para Deus tirar da tua vida, é justamente Ele vai te dar em abundância depois. Só que de forma positiva. Meu irmão, se você tem problema com a tua carne, Deus vai te abençoar. Se você tem problema em não ter amigos, Deus vai te dar amigos. Mas antes, você precisa deixar de ser antissocial. Como é que você quer ter amigos se você fica parado num canto? Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque Deus, infelizmente, cara, hoje, ele deixou de ser um ser racional e começou a ser um ser reacional. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para ele agir. Você tem que se mover para ele se mover. Porque quando você dá um passo em direção a Deus, ele dá 10 na sua. E quando você tem consciência disso, cara, você avança, 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 cresce. O negócio é confiar. Porque ele morreu por você. Cara, é uma porta de sofrimento. Sim, você viu o sofrimento, mas que gerou vida. E eu quero estar entrando nesse versículo aqui, e vocês têm que dar um glória bem grande, tá? Sinistro. Porque está sendo só paulada. Vamos embora. Versículo 11 e 12. E ele verá o fruto da aflição da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos e sobre si ele levará as iniquidades deles. Portanto, eu lhe darei a porção com os grandes e com os poderosos repartirá os despojos. Eu vou explicar isso aqui. Presta atenção. Versículo 11. Ele vai ficar feliz, porque ele passou por tudo aquilo, mas ele está te vendo aqui nessa noite. Versículo 12. Ele comerá com os grandes e compartilhará os despojos. Alguém sabe aqui o que é um despojo?
Despojos de guerra é o que? Quando você tira do inimigo aquilo que pertence a ele. Vocês entenderam? Quando você tira do inimigo o que pertence a ele. Ou seja, Jesus ele vai no inferno e tira a minha, a tua vida dali e comemora por isso. Ele comemora. Eu e você, nós somos despojos de guerra. Nós somos aquilo que ele batalhou e conseguiu tirar do inimigo. É justamente isso que você é. Você é alguém que Jesus batalhou, que Jesus se machucou, que Jesus se feriu para estar aqui. Então não despreze esse momento. Deixa eu te falar, essa noite não se repete. Essa palavra não se repete. Talvez eu nunca mais pregue aqui. Esse louvor não vai se repetir. Ah, mas Teixeira, eu vou ver o Robert, a Joyce e o Vitor tocando ali de novo. Lindo, lindo, lindo és, meu irmão. Não vai ser a mesma coisa. Porque a unção dessa noite é única. A presença de Deus nessa noite é única. É diferente. Deus ele quer derramar algo na sua vida para você sair daqui falando, cara, eu preciso fazer mais. Tem um cara de 17 anos aqui, maluco, tentando fazer Deus fazer isso na tua vida. Ser um instrumento para isso. Sabe por quê? Porque eu falei 5 coisas que levaram sofrimento. Mas eu quero falar o que esse sofrimento gerou. A primeira coisa é, preste atenção, a porta do inferno ela é larga. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. João 10:10, certo? Mas Jesus, ele tem uma porta estreita, uma porta de sofrimento, mas que gera vida e vida em abundância. É vida eterna. É diferente do que a gente vive hoje. Não vai ter sofrimento, não vai ter crise, não vai ter dor, não vai ter desespero, não vai ter morte, vai ter vida e vida em abundância. A segunda coisa que é gerada é um consolo. Como assim? Porque ele passa por essa porta de sofrimento, mas ele deixa aqui o Espírito Santo, que é o Consolador. Aquele que quando você está mal, te dá um abraço. Aquele que quando você está triste, te traz alegria. Aquele que quando você está doente, te traz cura. Aquele que quando está dando tudo errado, faz as coisas começarem a dar certo. E a terceira coisa, Eric, e não é menos importante, ele te dá um propósito. Sabe por quê? Porque é tudo novo. É vida nova. Porque não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, Cristo Jesus. Ei, presta atenção, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É vida nova, é propósito novo, é uma promessa nova, é algo que você vai trilhar que é novo, é um caminho diferente. Tudo aquilo que você estava passando, meu irmão, está sendo quebrado e está criando uma estrada nova para você trilhar. É isso que Deus vem